Vamos continuar então o estudo que temos feito, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso de número 4 ao verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bom, nós vamos hoje vermos as aplicações que o apóstolo Paulo faz sobre o tema que ele trata no capítulo 5, que é a respeito do dia do Senhor, do dia da volta de Cristo Jesus. Ontem nós vimos sobre a característica desse dia do Senhor, alguns eventos que antecedem a volta de Cristo e vimos qual é o propósito da vinda de Cristo Jesus, tanto para exercer o seu juízo sobre os homens, quanto para resgatar a sua igreja. Agora, do verso 4 ao verso 11, o apóstolo Paulo vai fazer, então, aplicações pastorais sobre a expectativa que nós temos que ter em relação à volta de Cristo Jesus. Ele vai nos mostrar aqui para nós, através de um contraste, que há dois tipos de pessoas, há dois povos, há duas condições e duas realidades espirituais. Ele fala de trevas, de sono e de embriaguez, e fazendo contraste a isso, ele fala de luz, de dias, de vigilância e sobriedade. Então, Paulo quer mostrar que há dois tipos de pessoas no mundo, há dois tipos de povos que vivem neste mundo em conflito, aqueles que estão em trevas e aqueles que estão na luz. E ele descreve, então, as características desses dois povos. O propósito de Paulo a fazer isso é tanto estabelecer esse contraste, quanto em confortar os tessalonicenses. Nós já vimos que havia muito medo e confusão. Os cristãos na cidade de Tessalônica, conforme o capítulo 4, pensavam que alguns irmãos que já tinham morrido, que não estavam mais vivos, tinham perecido. Por isso o apóstolo Paulo fala aí no verso de número 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E também nós vemos
na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma confusão que havia sobre a questão do dia da volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Ele diz aí no capítulo 2, verso de número 2: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós vemos que essas questões relacionadas à morte dos crentes, se eles tinham perecido ou se eles estavam na presença do Senhor, a questão do arrebatamento da igreja, e se já estávamos vivendo o dia do Senhor Jesus, nós vemos que essas questões eram questões que traziam muita confusão para os cristãos na cidade de Tessalônica. E Paulo então vai escrever do verso 4 ao verso 11, exatamente tratando a respeito das aplicações práticas da volta do Senhor Jesus, mostrando que Deus faz uma distinção entre aqueles que estão nas trevas e aqueles que já habitam na luz. Essa distinção nós podemos também compará-la com o texto de Malaquias. Malaquias, o profeta, no capítulo de número 3, diante da sua palavra de juízo que Deus traria nos últimos dias, ele também faz essa distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. Diz aí Malaquias capítulo 3, verso 16 ao verso 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Veja que Malaquias faz aqui uma distinção muito clara entre aqueles que não são o povo de Deus e aqueles que são o povo de Deus, e ele faz essa distinção exatamente falando a respeito do juízo de Deus que viria. E esta era a mesma situação. O apóstolo Paulo tinha falado a respeito da volta de Jesus nos versos anteriores, e ele diz que a volta do Senhor Jesus vem como ladrão de noite, e que a volta de Cristo então será o dia da vingança do Senhor, o dia da retribuição do Senhor, o dia do juízo, onde Cristo Jesus traria o seu julgamento. Então isso causava uma preocupação da parte dos cristãos. Será que nós também vamos enfrentar o juízo de Cristo? Será que eu tenho que ter medo da volta do Senhor Jesus? Então, Paulo, para encorajar a igreja, ele faz essa distinção e essa aplicação em relação à volta e ao juízo de Cristo, mostrando então que há dois povos, aqueles que andam na luz, aqueles que andam nas trevas. Paulo aqui estabelece 3 características distintivas para definir os cristãos e os incrédulos. Ele fala da natureza deles, do seu comportamento e do seu destino. Vejamos então cada uma dessas questões. Primeiro, a natureza. Ele diz aí do verso 4 ao verso de número 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Primeira coisa que Paulo diz no verso 4 é que
a igreja, aqueles que se arrependeram e creem em Jesus como seu Salvador, esses não têm qualquer razão para ter receio, medo da volta do Senhor Jesus. Ele diz: vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, o dia da volta de Cristo, como ladrão vos apanhe de surpresa. Nós vimos que o Senhor Jesus, tanto nos evangelhos quanto aqui o apóstolo Paulo, repete essa ideia de que Cristo virá como um ladrão à noite, que você não sabe ao certo qual é a hora que ele vem, mas Paulo está mostrando que para a sua igreja, para os cristãos, Cristo Jesus não pode ser visto como um ladrão que nos apanha de surpresa. Então nós não devemos ficar com medo, embora não saibamos, nem o dia e nem a hora da volta de Jesus. O Senhor Jesus não nos deixou totalmente na escuridão em relação à sua volta. Há vários sinais que nós já vimos e que Jesus fala sobre eles em Mateus capítulo 24, por exemplo, que apontam para a volta de Jesus. Então nós não devemos ter qualquer receio em relação ao dia da volta de Cristo Jesus. E a razão que Paulo nos dá é que aquele que crê no Senhor Jesus não está em trevas. Não está em trevas. O que significa estar em trevas? Essa é uma linguagem que você vai encontrar aqui na teologia de Paulo e na teologia também de João. E são palavras que foram usadas primeiramente pelo Senhor Jesus. E trevas espirituais significa basicamente duas coisas. Primeiro, trevas está relacionado à escuridão intelectual, à ignorância, à falta de discernimento e percepção espiritual. Lá em João capítulo 3, verso de número 19 e 20, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então veja que os homens amam mais as trevas, porque as suas obras são más. O homem, naturalmente, ele nasce inclinado a se opor a Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele nasce debaixo da culpa do pecado. Ele nasce em trevas espirituais. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo de número 4, Efésios, capítulo de número 4, verso de número 17 e 18, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. Então, há uma cegueira espiritual causada pelo pecado, Uma ignorância, uma falta de discernimento, de entendimento. O homem, naturalmente, ele está cegado no seu entendimento. Ele não compreende, ele não entende, ele não conhece a Deus. E por isso, ele acaba criando ídolos para o seu próprio coração. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, falando sobre esta obscuridade, essa ignorância espiritual do homem, ele diz assim, no verso de número 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração,
insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então veja que a ignorância espiritual do homem, o fato dele estar em trevas, o pecado ter-lhe cegado o entendimento, a compreensão e o discernimento sobre o verdadeiro Deus, ele cria então ídolos para si por causa da sua cegueira espiritual. Mas também trevas espirituais está ligado não só a uma escuridão intelectual, mas também a escravidão moral do homem. O pecado não só trouxe ao homem ignorância e distorção sobre o verdadeiro conhecimento de Deus na sua mente, como também afetou o seu coração, as suas afeições. Por isso o Senhor Jesus disse lá no texto em João 3,19, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O homem ama mais as trevas. Então há uma inclinação natural causada pela corrupção do coração do homem que leva o homem a amar as trevas. Lá no texto de Efésios que nós lemos, logo em seguida, após Paulo falar da ignorância, do falta de entendimento que o homem tem, que o pecado causou, ele também diz lá no verso de número 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E Paulo lá em Romanos 1, logo em seguida, ele diz assim, por isso Deus, verso 24, entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então veja que o pecado não somente trouxe uma falta de entendimento, de conhecimento sobre o verdadeiro Deus, como também trouxe uma corrupção no coração do homem. Então esse é o sentido que Paulo fala aqui de trevas, que ele usa em Tessalonicenses, quando ele diz, não estáis em trevas, não estáis em trevas, não somos da noite, nem das trevas. Bom, todos nós, um dia, andávamos em trevas, andávamos em escuridão. Todos nós, um dia, estávamos longe de Deus. Todos nós não tínhamos o conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e, portanto, não adorávamos a Deus como Criador. E todos nós andávamos, então, em caminhos que eram longe do Senhor. Longe do Senhor. Mas Paulo diz, meus irmãos, não estáis em trevas. Então houve uma obra da graça de Deus em nossos corações. Por isso ele diz no verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Filhos da luz e filhos do dia. Isso significa que nós nos tornamos, antes nós éramos filhos das trevas, né? Filhos do diabo, por causa do nosso coração corrupto, por causa que o pecado também atingiu o nosso entendimento e distorceu a nossa compreensão do verdadeiro Deus, mas agora pela graça, sido alcançados por Cristo Jesus, nós nos tornamos agora, por causa de Jesus, filhos de Deus. Fomos gerados na luz. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 8, verso de número 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E lá em Colossenses, o capítulo 1,
verso 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, por meio da obra salvadora de Cristo Jesus, nós fomos tirados, arrancados do poder das trevas, deste mundo, do diabo, das potestades, da dureza do nosso próprio coração, das afeições que nos inclinavam a sermos inimigos de Deus, prazeres, tendo o mundo como o nosso amigo, né? Sendo inimigo de Deus. E Cristo Jesus, então, nos transportou, nos libertou dessa cegueira espiritual e nos libertou também do poder espiritual que nos escravizava. E hoje nós somos filhos da luz. Filhos da luz. Isso significa duas coisas também. Ser filho da luz significa conhecer a Deus verdadeiramente. Então, luz significa você conhecer a Deus. Luz significa você ter o verdadeiro conhecimento que Cristo Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a luz do evangelho é você conhecer agora Jesus como o seu Senhor e Salvador. E essa luz significa, então, que você vai agora andar. Ser um discípulo de Jesus, andar na luz. Andar na luz. E andar na luz significa agora, então, viver uma vida que busca agradar a Deus. É isso que, lá em 1 João, capítulo 1, João fala: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz é ter o entendimento verdadeiro de quem Cristo Jesus é, o que ele fez por você, e então viver com o coração quebrantado, reconhecendo os seus pecados e buscando desta maneira viver uma vida que agrada a Deus. Então, trevas é ignorância espiritual e corrupção espiritual. Luz é conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus e é viver uma vida, então, de santidade. Essa é a primeira distinção que Paulo faz aí no texto, mostrando, então, qual é a natureza daqueles que são filhos das trevas e filhos da luz, daqueles que são do dia e daqueles que são da noite. Após fazer essa distinção, então, da natureza dos filhos da luz e dos filhos das trevas, ele vai falar do caráter também distintivo no comportamento. Aí no verso de número 6 a 8, ele fala assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Após falar da natureza e da distinção entre luz e trevas, agora ele fala do estilo de vida daqueles que estão nas trevas, em contraste com os que estão na luz. No verso 6, quem está nas trevas, segundo Paulo, está dormindo. Está dormindo. Ele diz isso aí. No verso 6, não durmamos como os demais. E no verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite. Primeira coisa, então, que Paulo está falando é de um sono. O sono dos incrédulos, dos filhos das trevas.
Paulo usa essa linguagem de sono para se referir a uma insensibilidade espiritual que há na vida daqueles que estão em trevas. Eles estão num profundo sono espiritual, são indiferentes às coisas espirituais, indiferentes à volta do Senhor Jesus. Porque este é o tema que Paulo está tratando aqui, né? A volta do Senhor Jesus. E ele quer mostrar isso, que os homens são indiferentes à volta do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre isso, sobre essa indiferença daqueles que estão nas trevas espirituais, que estão dormindo, que estão em coma espiritual. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, do verso 37 em diante: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus compara a sua vinda do juízo que ele vai trazer, como foi o dilúvio, que foi anunciado por Noé no seu tempo, mas as pessoas foram indiferentes. Elas continuaram com a sua vida normalmente, sem se preparar para o juízo que viria sobre elas. Elas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Esta é a situação do mundo incrédulo. Quando você fala desse assunto, que Cristo vai voltar, para o mundo incrédulo isso não faz qualquer diferença. Eles são insensíveis porque eles estão dormindo, segundo o apóstolo Paulo. O mundo está num sono espiritual sem se importar com a volta do Senhor Jesus. Eles até escarnecem a respeito da vinda de Jesus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 em diante. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então veja que há uma indiferença do mundo ímpio, né? Não se importam com a vinda do Senhor Jesus, eles escarnecem, fazem piada, dizendo: o Senhor Jesus nunca vai voltar, isso não existe. Você acredita nisso, que Jesus vai voltar? Onde é que está essa promessa da sua vinda? As coisas continuam como sempre foram. Os homens se esquecem que na história um dia Deus trouxe juízo sobre a terra nos dias de Noé. E essa é a comparação que Jesus faz. Que o tempo que nós vivemos também é um tempo de trevas espirituais, de sono, de indiferença em relação à sua volta. Não somente Paulo fala que os homens estão dormindo, mas também ele fala da embriaguez. Veja aí no verso 7. Ora, os que dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam, né? É uma característica aqui. As pessoas normalmente se embriagam à noite, né? À noite. E Paulo aqui está se referindo, então, a trevas espirituais que os homens estão e, portanto, eles se embriagam. Aqui a embriaguez se refere a... É lógico que é no sentido figurado. Paulo está falando dos homens se entregarem aos desejos, né, do seu coração, porque é isso que acontece quando a pessoa se embriaga, ela é tomada pelo vinho,
pela dissolução, e ela se entrega às paixões do seu coração, né? Não existe freio. Quando a pessoa se embriaga, muitos até se embriagam para isso, para exatamente não ter freios, né? Para ter coragem de fazer certas coisas. E assim é alguém, então, tomado pelo vinho. A pessoa perde a sua razão, perde a sua sobriedade, perde o controle das suas próprias emoções, dos seus próprios, das suas atitudes. Então, Paulo está mostrando exatamente isso, que o homem embriagado nas trevas espirituais, ele vive uma vida dissoluta, sem se importar com o fato de que Cristo Jesus vai voltar, né? Uma vida entregue aos desejos do coração, uma vida de pecado e de desobediência ao Senhor. Essa é a característica de alguém que está em trevas, não se importa com a vinda de Jesus. Qual é a atitude do cristão, daquele que é filho da luz, filho do dia, que não mais anda em trevas? Qual é a atitude? Paulo fala aí no verso de número 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Então, essa palavra Paulo repete aqui várias vezes, né? A sobriedade e vigilância. O cristão, ao invés do incrédulo, ele sim sabe que Cristo vai voltar. E se ele tem consciência desta promessa que Deus cumprirá, que é a volta de Jesus, ele então vive uma vida de sobriedade espiritual. Ele se prepara para a volta do Senhor Jesus. Veja que Paulo vai descrever esse preparo aqui, da volta de Cristo, que o cristão se prepara para a volta de Jesus. Ele usa uma imagem bem interessante. Ele fala que o cristão se prepara como um soldado que se prepara para a batalha. Por isso ele fala logo em seguida, nós, porém, verso 8, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Couraça e capacete se refere à armadura que era usada na época do apóstolo Paulo pelos soldados romanos. E Paulo, então, fala agora da vestidura do cristão, mostrando que o cristão é alguém que se prepara como um soldado para a volta de Jesus. Ele usa aqui apenas duas armaduras, duas peças da armadura, que é a couraça e o capacete, né? A couraça e o capacete. A couraça se refere àquela peça da armadura, né, que protegia o peito do soldado. E ele fala de duas virtudes, então, da vida cristã, que são comparadas como uma couraça que protege o cristão. Ele fala aqui a respeito da fé e do amor. Da fé e do amor. Alguns dizem que a fé seria o que protege exteriormente, né? Seria a pele de couro, que normalmente a couraça era revestida de couro, né? Um couro bem firme, bem duro, para aguentar a luta no campo de batalha, né? Contra ferimentos de espada, ataques, né, de flechas. Então, era um couro bem duro e resistente. E Paulo diz aí que a fé é esta proteção, a fé. A fé em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. A fé no poder dele. A fé nas promessas. E aqui a promessa da volta de Jesus. Então a fé serve como uma couraça para nós vivermos neste mundo que está em trevas. Neste mundo que nós lutamos, não contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, esta é a couraça do cristão, é a sua fé em Cristo Jesus, e também o amor, que serve como uma proteção.
o amor aqui seria o revestimento interno, né? Porque está mais próximo ao coração, que são os órgãos vitais, né? O coração, o pulmão, a sua parte de baixo, né? O seu rim. Então, o amor, é o amor por Cristo, né? Que é o revestimento interno que guarda o nosso coração. Paulo fala então da virtude da fé e da virtude do amor, que é como uma couraça para o cristão. O amor por Cristo é uma segurança que nós temos para viver neste mundo. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos 8, tanto o amor dele por nós, quanto o nosso amor por ele. Mas lá em Romanos 8, ele fala do amor de Cristo por nós, dizendo que não há nada, não existe problemas, não existe nenhuma coisa deste mundo presente, nem do porvir, nem altura, né? Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E lá em 1 João capítulo 4 vai falar que esse amor que nós temos de Cristo Jesus derramado em nosso coração faz com que a gente não tenha medo do juízo, né? João fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e o medo ali é a respeito do juízo, fazendo uma referência à volta do Senhor Jesus. Então, fé e amor são como uma couraça, e o capacete aí é a esperança da salvação. O capacete é o que guardava, né, a cabeça do soldado romano na batalha, e aqui Paulo aplica o capacete como sendo a esperança da salvação, até porque vem de cima, né? O capacete protege a cabeça, um órgão muito importante, e está exatamente algo que vem de cima, algo que protege a nossa cabeça. A salvação nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, e nós, no dia da volta de Jesus, ele mesmo disse, em Mateus 24, que nós temos que olhar para o céu, olhar para cima, e aguardar então, sabendo que se aproxima a nossa redenção. Então temos 3 aqui virtudes que nos prepara para a volta de Jesus: a fé, o amor e a esperança. Essas são as armas do cristão, as armas da luz contra as trevas. Por último, Paulo fala então da distinção, agora em relação ao nosso destino, verso de número 9 ao verso de número 11. Ele diz aí, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele fala aqui do destino, porque Deus não nos destinou. Então, há 2 destinos aqui. O primeiro, Deus destina os ímpios para a condenação eterna, para o julgamento eterno. Os ímpios, aqueles que são impenitentes, né, que não se arrependem dos seus pecados e não creem em Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que sobre eles permanece a ira de Deus. João 3,36. Mateus 25:30 diz que eles serão lançados nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 20 diz que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a ira de Deus vai ser derramada sobre os ímpios no dia da volta de Jesus. Esse é o destino dos ímpios, daqueles que não se arrependem e não creem em Jesus como seu Salvador. Mas para a igreja, para aqueles que se arrependeram, que creram que Jesus é o seu Salvador, Paulo diz aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, os cristãos não devem ter medo da volta de Jesus, que era uma preocupação dos tessalonicenses. O cristão é alguém que não deve ter qualquer receio da vinda de Jesus. A vinda de Jesus para nós não deve causar medo, preocupação, receio, aflição. Não,
Porque a volta de Cristo Jesus, diz aqui o texto, ele nos destinou não para a ira, ou seja, não para recebermos a ira de Deus, o inferno, mas sim para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Então, a volta de Jesus para nós, para a sua igreja, será o dia da nossa redenção, onde nós seremos salvos, né? Salvos da condenação eterna, salvos definitivamente do nosso próprio pecado, salvos dos problemas, das angústias, das tristezas e tribulações deste mundo, salvos das tentações, tanto da carne quanto do diabo, salvos das perseguições que os homens podem produzir contra nós. Então, o dia da volta de Jesus é o dia da consumação da obra de Cristo Jesus na vida da sua igreja, a sua salvação. E Paulo fala, nós fomos destinados, isso diz respeito ao plano eterno de Deus. Aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 1, que nós fomos escolhidos e predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Ao que Paulo também vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, dizendo que nós fomos alcançados, não pelas obras que praticamos, mas pela graça soberana de Deus em Cristo Jesus que nos chamou. E a razão disso, Paulo nos dá no verso 10, porque que nós não somos destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus. Verso 10, ele fala que morreu por nós, É por isso que nós não vamos receber a ira de Deus que os nossos pecados merecem. É porque Jesus recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Jesus levou sobre si a nossa culpa. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós. Ele nos substituiu naquela cruz, ele satisfez a ira de Deus, e através da sua morte nós temos os nossos pecados cancelados, porque Jesus satisfez a justiça de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus, e ele estava ali na cruz, não por causa de pecados que ele tenha cometido, mas sim porque ele estava tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. É por essa razão que nós não somos destinados para a ira, mas sim para a salvação, porque Cristo morreu por nós. E por isso Paulo vai dizer, quer vigiemos, o estado de alerta, né? Quer durmamos, aqui dormir para Paulo se refere à morte, é o que ele disse lá no capítulo 4, com respeito aos crentes que já morreram, quando ele diz que eles dormem, verso 13 aí do capítulo 4, dormem. Então os crentes dormem. Dormir aqui, nós já tratamos sobre isso, não é a ideia de que a alma fica em repouso, né? Na sepultura, não é isso, não é o estado inconsciente da alma, não. Quando nós morremos, o crente dorme no sentido de que ele descansa, mas a sua alma vai estar com Cristo Jesus. Jesus mesmo disse isso lá em João 14, quando ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. O crente, quando morre, ele vai estar com Cristo Jesus. E por fim ele fala, vivamos em união com ele. O cristão está sempre em união com Cristo Jesus. Quer esteja vivo, quer ele durma, né? Ele morra, ele está sempre em união. É aquilo que Jesus falou, o crente não morre, mas ele passa da morte para a vida. Vivamos em união com ele. E Paulo então termina fazendo essa aplicação aí no verso 11. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós meditarmos sobre o que Cristo Jesus
fez por nós, e a sua promessa da sua vinda é pensar nessas coisas, meditar sobre elas, que consola o nosso coração. É isso que consola o nosso coração. No mundo a gente tem muitas aflições, e nós estamos vivendo um período assim, né? De muitas aflições, de perda, de problemas econômicos. Mas é pensar no que Cristo fez por nós, de que Ele deu sua vida para nos livrar da condenação eterna, nos livrar da ira que nós merecíamos, e ainda Ele dizer que Ele vai voltar, e que se nós morrermos antes da sua volta, nós vamos estar com Ele para sempre. É isso que consola o nosso coração, para nós enfrentarmos momentos assim que nós estamos vivendo. Que assim nós possamos nos consolar uns aos outros com essas palavras, como diz Paulo, nos edificando mutuamente com essas exortações e encorajamento, até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém?